crianças, eu sou a professora Carol e hoje a gente vai ficar juntos um pouquinho. Então, antes da gente começar a nossa aulinha, vamos fazer uma oração juntos? Vamos? Então, vamos fechar os olhinhos, juntar as mãozinhas e fazer a oração. Pai amado, agradeço por todas as bênçãos e proteção que o Senhor me dá. Peço que continue me acompanhando, que cuide bem das pessoas que eu amo e que me ajude a crescer em tua sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos começar. Tem uma pergunta para você. Você sabe o que é talento? Você saberia explicar o que essa palavra significa? Se você não sabe, não tem problema. A gente vai conversar sobre isso hoje e você vai aprender logo logo. Então, eu vou contar uma historinha para vocês. Chama a Parábola dos Talentos. Parábola eram historinhas que Jesus contava para ensinar as pessoas. E hoje eu vou reproduzir essa historinha que Jesus contou. Então, se vocês quiserem, vocês podem agora ou depois mesmo pegar as suas Bíblias e abrir as suas Bíblias no livro de Mateus, lá no Novo Testamento, Abram lá no capítulo 25, dos versículos 14 até o 30. É onde vocês vão encontrar a historinha de hoje. Vamos lá? Certa vez, um homem muito rico precisou viajar. E ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E ele lhes deu dinheiro, talentos, de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro servo, ele deu 5 talentos para que tomasse conta. Ao segundo servo, ele deu 2 talentos para que tomasse conta. E ao terceiro, ele deu 1 talento para tomar conta. Vale lembrar que o talento era a moeda da época e que um talento valia muito dinheiro. Mesmo que esses servos trabalhassem a sua vida inteira, muito provavelmente eles não conseguiriam juntar tanto dinheiro assim. Então, o primeiro servo, o que tinha recebido 5 moedas, saiu logo e fez negócios com o dinheiro e conseguiu mais outras 5, ficando com 10 moedas no total. O segundo servo, que havia recebido 2 moedas, fez a mesma coisa. Ele logo saiu correndo e foi fazer negócio para multiplicar as suas moedas. Já o terceiro servo resolveu enterrar a moeda. Ele fez um buraco no chão e enterrou o seu talento. Não multiplicou. Quando o senhor retornou de viagem, ele fez um acerto de conta com os seus servos. Então, ele perguntou ao primeiro servo o que havia feito com o dinheiro. E o servo respondeu: o senhor me deu 5 talentos, eu imediatamente fiz negócios e consegui mais 5. O patrão ficou muito feliz e disse: muito bom, você é um empregado bom e fiel. Venha festejar comigo. Para o segundo servo, ele fez a mesma pergunta e o segundo servo respondeu a mesma coisa. Ele disse que, logo que ele recebeu os talentos, ele fez negócios e multiplicou os talentos. Então, de 2, ele fez 4. E o patrão, muito feliz, disse: muito bem, você é um empregado bom e fiel. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro. Então, vou lhe dar mais para que você negocie novamente. Venha festejar comigo. Ele perguntou ao terceiro empregado o que ele havia feito com as moedas. E o empregado respondeu que sabia que o seu patrão era um homem muito duro, muito severo, e que ele ficou com medo e acabou escolhendo enterrar o talento ao invés de multiplicá-lo. O patrão ficou bravo e disse: empregado preguiçoso, você sabia o que colho onde não planto e junto onde não semeio? Por isso, você devia ter depositado meu dinheiro no banco e quando eu voltasse, eu pelo menos receberia os juros. Então, ele virou-se e mandou o empregado embora. Ele tomou a moeda desse empregado e deu para o empregado que tinha conseguido juntar mais moedas. Sendo assim, os empregados que multiplicaram os bens do seu patrão foram convidados a festejar com ele. Foram participar de um banquete. Já o empregado que nada fez,
foi mandado embora e não pôde participar da celebração e também não recebeu mais talentos para que pudesse negociar. Então agora vamos pensar nessas historinhas, pensando na nossa vida, né? O que o patrão representa? O patrão representa Deus. E os servos representam nós. E os talentos que os servos receberam, aquele dinheiro, representam os nossos talentos, na verdade, né? Só que não dinheiro, né? Representam os nossos talentos, as coisas que a gente sabe fazer muito bem, né? A gente tem que lembrar que o talento é um dom de Deus, né? E dom significa uma dádiva, um benefício que recebemos de Deus, né? Você já pensou em qual que é o teu talento? Você recebeu o talento de Deus. Todos recebemos talentos de Deus, né? Temos certeza disso. E a gente não pode guardar esses talentos pra gente. A gente tem que multiplicar, a gente tem que compartilhar esses talentos que Deus confiou pra gente, né? Então, a gente deve pensar em melhorar cada vez mais e fazer esses talentos úteis. Úteis para quê? Para a expansão do reino de Deus. É isso que Deus quer da gente. Então, vamos pensar um pouquinho nisso? Vamos pensar em como que a gente pode usar os nossos talentos para expandir o reino de Deus? Então, antes da gente começar a nossa atividade, quero falar uma coisa para vocês, né? Primeiro de tudo, a gente não pode pensar que não tem talento, né? Todos somos talentosos e também não podemos pensar que os nossos talentos são menos importantes ou menores do que os talentos dos outros. Às vezes a gente vê por aí pessoas que têm talentos fantásticos, né? Mas todos têm, né? Então não podemos pensar dessa forma. Segundo, a gente deve lembrar que somos iguais perante Deus, mas que cada um de nós é único, né? Então existe só uma Caroline, existe só um de você no mundo, não existe ninguém igual a você. Então você é especial e tem talentos que podem ser usados para levar a palavra de Deus para o próximo. A gente nunca sabe do impacto que isso pode causar na vida das pessoas, né? Então a gente tem que tentar. Então vamos pensar em como que a gente pode usar as nossas habilidades para servir ao Senhor. Então a ideia dessa atividade é uma atividade bem simples, né? Você vai conversar com a sua família e vai responder essas duas perguntas. Quais são os seus talentos? E como que você pode usar os seus talentos para Deus, para agradar a Deus, né? Então, para facilitar um pouquinho, eu vou dar uma ideia, né? Uma pessoa que, por exemplo, sabe cantar, né? Essa pessoa, ela pode participar na igreja, né? De repente cantando na banda, cantando no coral, louvando a Deus, né? Ou pode ensinar um amiguinho a cantar uma musiquinha cristã, de repente, né? Então são oportunidades que a gente acaba criando, né, através dos nossos talentos para levar a palavra de Deus para outras pessoas, né? Para os pequenininhos, então fica uma dica simples, né? Por exemplo, fazer alguém sorrir, né? Isso é um talento, né? Fazer uma pessoa se sentir bem, se sentir importante, se sentir querida, né? Então, por que não? Né? Uma forma de fazer alguém sorrir e se sentir desse jeito, por que não dar um abraço nessa pessoa? Né? Por que não dar um beijo? Por que não falar uma frase bonita que faça a pessoa se sentir importante e encorajada, né? A continuar a vida, a continuar feliz, né? Então, essa aqui é a ideia. Mas a ideia não é só conversar sobre esses talentos, a ideia é você usar esses talentos e aplicar eles, né? Então, descubra qual que é o seu talento, né? E imediatamente já tente aplicar ele para expandir o reino de Deus e para levar a palavra de Deus para outras pessoas, ok? Lembre de não enterrar o seu talento igual fez o servo que ganhou um único talento. A gente precisa multiplicar e compartilhar. Vou cantar uma musiquinha então? O nome da musiquinha que eu separei para hoje então é Posso Ser um Missionáriozinho. Vamos lá? Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, eis-me aqui, Senhor. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros que o Senhor mandou. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei
contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. Bom, para a gente encerrar, antes de dar tchau, vamos fazer uma oração juntas? Então, fechem os olhinhos, juntem as mãozinhas e oremos. Bondoso Deus, obrigada por me ensinar mais um pouco sobre a Tua palavra e me ajuda a usar os meus talentos para levar Jesus ao meu próximo. Amém. Pessoal, então, é isso aí. Foi muito legal estar aqui com vocês e a gente se vê em breve. Um beijão!